Quando falamos em tarifas dos Estados Unidos, muitos brasileiros pensam imediatamente em exportação e na dificuldade de competir no mercado internacional. Mas o que poucos percebem é que o impacto vai muito além das fronteiras. Ele chega diretamente à economia interna, influenciando preços, empregos e até as escolhas de consumo da população. Em 2025, com o aumento das tarifas impostas pelos EUA sobre produtos brasileiros, não é apenas o exportador que sente o baque, mas toda a cadeia produtiva que sustenta a vida econômica do país. Imagine, por exemplo, um produtor de calçados em Franca, São Paulo. Por décadas, ele exportou boa parte de sua produção para os Estados Unidos, um dos principais compradores de calçados brasileiros. Com a tarifa mais alta, o produto chega ao consumidor americano mais caro, perdendo competitividade frente a outros países que não enfrentam as mesmas barreiras. O resultado imediato é a queda nas vendas externas. Mas o problema não termina aí. Com menos exportações, sobra mais produto dentro do Brasil. Isso poderia, em um primeiro momento, baixar os preços no mercado interno, mas também ameaça margens de lucro e a própria viabilidade do negócio. Essa realidade se repete em setores como o agronegócio, siderurgia e até manufaturados. Os Estados Unidos, ao restringirem a entrada de determinados produtos brasileiros, forçam um realinhamento das preferências de consumo e de mercado. O empresário que antes tinha os EUA como destino prioritário precisa se inchar, ou seja, ajustar as rédeas para encontrar alternativas. Isso significa buscar novos mercados, renegociar contratos, cortar custos internos e até rever a estratégia de investimento. E é aí que o impacto sobre a economia interna fica ainda mais evidente. Com empresas exportadoras pressionadas, a geração de emprego sofre. Se antes uma fábrica contratava 500 funcionários para atender tanto ao mercado interno quanto externo, agora pode reduzir turnos ou até demitir parte da equipe. Menos empregos significam menor circulação de renda, menos consumo e um efeito dominó que atinge comércio, serviços e toda a comunidade em volta. Além disso, os governos estaduais e federal também sentem os reflexos. Menor volume exportado gera menor arrecadação de impostos sobre comércio internacional e sobre a atividade produtiva. Isso pressiona as contas públicas, que já enfrentam desafios com gastos elevados e necessidade de investimentos em áreas sociais. Em alguns casos, para segurar empresas e empregos, o governo cria linhas de crédito emergenciais, como vimos recentemente. Mas é importante entender, esse dinheiro sai do próprio contribuinte. Ou seja, no fim, o custo da tarifa imposta pelos EUA é compartilhado por toda a sociedade brasileira. Outro ponto central é a mudança no comportamento do consumidor interno. Quando produtos que antes eram vendidos em larga escala para fora ficam no mercado nacional, eles competem com fabricantes que sempre produziram voltados ao público brasileiro. Isso pode gerar guerras de preços, prejudicar pequenas empresas e concentrar ainda mais o setor em grandes indústrias. O consumidor, por sua vez, pode até pagar mais barato em alguns itens, mas em médio prazo perde variedade e qualidade, já que a competição tende a se distorcer. Essa dinâmica de cinchar as preferências mostra que não basta olhar apenas para o impacto direto das tarifas nas exportações. É preciso compreender o efeito cascata que isso gera internamente. A economia brasileira se torna mais vulnerável, porque depende de ajustes rápidos em setores produtivos, de políticas governamentais que nem sempre são sustentáveis a longo prazo e de uma capacidade de inovação que nem todas as empresas têm. O lado positivo, no entanto, é que crises desse tipo podem estimular transformações. Muitos exportadores, ao perderem espaço nos Estados Unidos, buscam novos mercados na Europa, na Ásia e até dentro da América Latina. Essa diversificação pode, no futuro, reduzir a dependência de um único parceiro comercial. Ao mesmo tempo, empresas investem mais em tecnologia, eficiência e valor agregado para sobreviver à nova realidade. Isso pode gerar ganhos estruturais, que, com o tempo, fortalecem a economia interna. Portanto, quando pensamos nas tarifas americanas, precisamos entender que elas não afetam apenas os outros. Não é só o exportador, nem apenas o agronegócio ou a indústria calçadista. É todo o país que sente.
desde o trabalhador que perde o emprego até o consumidor que paga mais caro, o pequeno comerciante que vende menos e o governo que arrecada menos impostos. Em última análise, as tarifas impostas pelos EUA funcionam como um freio externo que obriga o Brasil a se reinventar. E como toda reinvenção, o processo é doloroso, mas pode abrir portas para uma economia mais diversificada e resiliente no futuro.